O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, parte 1. Que vossa mão esquerda não saiba o que faz vossa mão direita. Neste vídeo nós estaremos vendo: fazer o bem sem ostentação, os infortúnios ocultos, o óbolo da viúva, convidar os pobres e os estropiados, ajudar sem esperar recompensa, instruções dos Espíritos, a caridade material e a caridade moral. Fazer o bem sem ostentação. Tomai cuidado para não fazer vossas boas obras serem vistas diante dos homens. De outro modo não recebereis recompensa alguma de vosso Pai que está nos céus. Quando derdes esmola, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade que já receberam sua recompensa. Mas quando derdes uma esmola, que vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. Mateus 6, de 1 a 4. Uma grande multidão seguia Jesus quando este descia do monte. E ao mesmo tempo um leproso veio a ele e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes me curar. Jesus, estendendo a mão, tocou-o e disse-lhe: Assim o quero, fique curado. E nesse momento a lepra foi curada. Depois Jesus lhe disse: Não diga isso a ninguém, mas vá mostrar aos sacerdotes e ofereça o donativo prescrito por Moisés, a fim de que isso lhes sirva de testemunho. Mateus 8, de 1 a 4. Fazer o bem sem exibir, sem ostentação, é um grande mérito. Esconder a mão que dá é ainda mais louvável. É o sinal indiscutível de uma grande superioridade moral, porque para compreender além da vulgaridade comum as coisas do mundo, é preciso elevar-se acima da vida presente e se identificar com a vida futura. É preciso, em uma palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que o aplauso dos homens proporciona e pensar na aprovação de Deus. Aquele que estima mais a aprovação dos homens do que a de Deus, prova que tem mais fé nos homens do que em Deus, e que a vida presente vale mais do que a vida futura. Se disser o contrário, age como se não acreditasse no que diz. Quantos ajudam apenas na esperança de que essa ajuda tenha grande repercussão? Que em público dão uma grande soma e que ocultamente não dariam nem um centavo. Eis porque Jesus disse: Aqueles que fazem o bem com ostentação já receberam sua recompensa. De fato, aquele que procura sua glorificação na terra pelo bem que faz, já se pagou a si mesmo. Deus não lhe deve mais nada, resta-lhe apenas receber a punição do seu orgulho. Que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita é um ensinamento que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas se existe a modéstia real, há também a fingida, isto é, a simulação da modéstia. Há pessoas que escondem a mão que dá, tendo o cuidado de deixar à mostra uma parte da sua ação, para que alguém observe o que fazem. Ridícula comédia dos ensinamentos do Cristo. Seus benfeitores orgulhosos são desconsiderados entre os homens, muito mais o serão diante de Deus. Estes também já receberam sua recompensa na terra, foram vistos, ficaram satisfeitos por terem sido vistos. É tudo o que terão. Qual será, portanto, a recompensa daquele que faz pesar seus benefícios sobre o beneficiado,
que lhe obriga de alguma maneira os testemunhos de reconhecimento, que lhe faz sentir sua posição, realçando as dificuldades e os sacrifícios a que se impôs por ele? Para este nem mesmo existe a recompensa terrena, pois ele é privado da doce satisfação de ouvir abençoar seu nome. E aí está o primeiro castigo de seu orgulho. As lágrimas que ele seca em benefício de sua vaidade, ao invés de subirem ao céu, recaem sobre o coração do aflito e o ferem. O bem que ele faz não lhe traz o menor proveito, pois ele o lamenta, e todo benefício lamentado é moeda falsa e sem valor. A beneficência, sem exibicionismo, tem um duplo mérito. Além de ser caridade material, é caridade moral. Ela respeita os sentimentos do beneficiado. Faz com que, em aceitando o benefício, seu amor próprio não seja atingido, protegendo assim sua dignidade de homem, pois este poderá aceitar um serviço, mas não uma esmola. Acontece que converter um serviço em esmola, conforme a maneira como é proposto que se faça, é humilhar aquele que o recebe, e sempre há orgulho e maldade em humilhar alguém. A verdadeira caridade, pelo contrário, é delicada, habilidosa e sutil em disfarçar o benefício, em evitar até as menores aparências que ferem, pois toda contrariedade moral aumenta o sofrimento do necessitado. Ela sabe encontrar palavras doces e afáveis que colocam o beneficiado à vontade em face do benfeitor, enquanto a caridade orgulhosa o humilha. O sublime da verdadeira generosidade é quando o benfeitor, invertendo os papéis, encontra um meio de parecer ser ele próprio o beneficiado frente àquele a quem presta um favor. Eis o que querem dizer estas palavras: que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. Os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e vêem-se campanhas nobres e generosas para remediar os desastres. Mas, ao lado dessas tragédias gerais, existem milhares de tragédias particulares que passam despercebidas. É o caso das pessoas que jazem num leito de dor sem se queixarem. São a esses desventurados discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe procurar, sem esperar que lhe venham pedir assistência. Quem é esta mulher com ar distinto, vestida de modo simples, embora com distinção, seguida de uma jovem também vestida modestamente? Ela entra numa casa de miserável aspecto, onde sem dúvida é conhecida, pois à porta saúdam-na com respeito. Onde ela vai? Sobe até um quarto humilde. Ali mora uma mãe de família cercada de criancinhas. Com sua chegada, a alegria brilha nas faces enfraquecidas. É porque ela vem acalmar todas as dores. Traz o necessário, acompanhada de doces e consoladoras palavras que fazem aceitar o benefício sem se sentirem envergonhados, uma vez que esses infortunados não são de maneira alguma profissionais da mendicância. O pai está no hospital e durante esse tempo a mãe não pode suprir as necessidades da família. Graças a esta senhora, as pobres crianças não sofrerão nem com o frio nem com a fome. Irão à escola bem agasalhadas. No seio da mãe haverá o sustento para amamentar os pequeninos, e se entre elas alguma adoece, a boa senhora nenhuma dúvida terá em tratá-la em tudo o que necessite. Dali se dirigirá ao hospital para levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo sobre a situação de sua família. Na esquina, um veículo à espera, verdadeiro depósito de tudo o que doa a seus protegidos,
que visita sucessivamente. Ela não lhes pergunta a sua crença nem sua opinião, pois para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Quando termina a visita, diz a si mesma: comecei bem o meu dia. Qual é seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes é um nome que não revela nada, mas é o anjo da consolação. E à noite um cântico de bênção se eleva por ela até o Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Porque se veste de uma maneira tão simples, é que não quer insultar a miséria com seu luxo, porque sua jovem filha a acompanha, é para ensinar-lhe como se deve praticar o bem. Sua filha também quer fazer a caridade, mas sua mãe lhe diz: o que podes dar, minha filha, se nada tens de teu? Se te dou algo para dar aos outros, que mérito terás? Na realidade, serei eu quem estará fazendo a caridade, e tu terás o mérito. Isso não é justo. Quando formos visitar os doentes, tu me ajudarás, já que cuidar deles é dar alguma coisa. Isso não te parece suficiente? Nada é mais simples. Aprende a fazer coisas úteis e confeccionarás roupinhas para essas crianças. Dessa maneira, darás algo que vem de ti. É assim que essa mãe, verdadeiramente cristã, forma sua filha para a prática das virtudes ensinadas pelo Cristo. É espírita? O que importa? Para a sociedade, é a mulher do mundo, pois sua posição o exige. Mas ninguém sabe o que ela faz, pois não quer outra aprovação senão a de Deus e da sua consciência. Entretanto, um dia um acontecimento imprevisto conduziu até sua casa uma de suas protegidas a oferecer-lhe serviços manuais. Esta a reconheceu e quis pedir a bênção à sua benfeitora. Silêncio, disse-lhe ela, não diga nada a ninguém. Assim também falava Jesus. O óbolo da viúva. Jesus, estando sentado em frente ao gasofilácio, observava como o povo nele deitava o dinheiro, como as pessoas ricas davam muito. Veio então uma pobre viúva que colocou apenas 2 pequenas moedas. Então Jesus, tendo chamado seus discípulos, lhes disse: eu vos digo em verdade que essa pobre viúva deu mais do que todos os que colocaram no gasofilácio, pois todos os outros deram o que era de sua abundância, mas esta deu de sua penúria, até mesmo tudo o que tinha e tudo o que lhe restava para viver. Marcos 12, 41 a 44. Lucas 21, de 1 a 4. Muitas pessoas lamentam não poder fazer todo o bem que desejariam por falta de recursos suficientes e desejam a riqueza, dizem elas, para fazer da fortuna um bom uso. Sem dúvida, a intenção é louvável e talvez muito sincera em alguns, mas será que é totalmente desinteressada em todos? Não há aqueles que, desejando fazer o bem aos outros, ficariam felizes e se começassem primeiro a fazer o bem para si mesmos? Se permitirem mais prazeres, se proporcionarem um pouco mais de luxo que lhes falta, com a condição de darem o resto aos pobres? Esta segunda intenção oculta, disfarçada, que encontrariam no fundo de seus corações, se o interrogassem, anula o mérito da intenção, visto que a verdadeira caridade faz o homem pensar primeiro nos outros para depois pensar em si mesmo. O sublime da caridade, neste caso, seria procurar em seu próprio trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência e de seus talentos,
os recursos que faltam para realizar suas intenções generosas. Aí estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Infelizmente, a maior parte das pessoas sonha com meios fáceis de se enriquecer rapidamente e sem trabalho, correndo atrás de ilusões como as descobertas de tesouros, uma oportunidade favorável, recebimento de heranças inesperadas, etc. O que dizer daqueles que esperam encontrar auxiliares entre os espíritos para ajudá-los nas pesquisas dessa natureza? Certamente não conhecem o objetivo sagrado do Espiritismo, muito menos a missão dos espíritos a quem Deus permite se comunicar com os homens. Decorre por isso serem punidos pelas decepções. O Livro dos Médiuns, questões 294 e 295. Aqueles cuja intenção está isenta de todo interesse pessoal devem se consolar com a sua impossibilidade em fazer o bem que gostariam, sabendo que a dádiva do pobre, como no caso da viúva no ensinamento de Jesus, que deu do pouco que possuía, pesou mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem se privar de nada. Sem dúvida, seria grande a satisfação de poder socorrer largamente a pobreza. Mas, se isso é impossível, é preciso se submeter e se limitar a fazer o que se pode. Aliás, não é apenas com dinheiro que se podem secar as lágrimas, e não é preciso ficar inativo por não possuí-lo. Aquele que quer sinceramente ser útil aos seus irmãos encontra 1000 ocasiões para fazê-lo. Quem as procura as encontrará, seja de uma maneira ou de outra, pois não há ninguém que, dentro de um padrão de vida normal, não possa prestar um serviço, prestar-se a uma consolação, aliviar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. Na falta de dinheiro, cada um não possui seu trabalho, seu tempo, seu repouso, dos quais pode dar uma pequena parte? Aí também está a dádiva do pobre, o óbolo, a esmola da viúva. Convidar os pobres e os estropiados. E ele também disse àquele que o tinha convidado: quando derdes um banquete, não convideis nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, nem vossos vizinhos que forem ricos, para que também eles o convidem em seguida, por sua vez, e que assim vos retribuam o que tenham recebido de vós. Mas quando derdes um festim, convidai os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e ficareis felizes por eles não terem meios de vos retribuir. Isso vos será retribuído na ressurreição dos justos. Um daqueles que estavam à mesa, tendo escutado estas palavras, lhe disse: feliz daquele que comer do pão do reino de Deus. Lucas 14, 12 a 15. Jesus disse: quando derdes um banquete, não convideis vossos amigos, e sim os pobres e os estropiados. Estas palavras, absurdas se tomada ao pé da letra, são sublimes se delas entendermos o espírito. Jesus não queria dizer que, ao invés de seus amigos, é preciso reunir à mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre simbólica, e para homens incapazes de entender as formas delicadas do pensamento, eram necessárias imagens fortes que produzissem o efeito semelhante às cores berrantes. A substância de seus pensamentos se revela nestas palavras: sereis felizes, pois não têm meios de vos retribuir. Isto quer dizer que não se deve de modo algum fazer o bem esperando por retribuição, mas pelo puro prazer de fazê-lo.
Para fazer uma comparação surpreendente, Jesus diz: Convidai para vossos banquetes os pobres, pois sabeis que esses não poderão vos retribuir. E por banquetes é preciso entender não a refeição propriamente dita, mas sim a participação na fartura de que desfrutais. Estas palavras podem, entretanto, ser entendidas num sentido mais literal. Quantas pessoas só convidam à sua mesa aqueles que podem, como dizem, lhes honrar, ou que podem retribuir-lhes o convite. Outras, ao contrário, encontram satisfação em receber seus parentes ou amigos menos afortunados. E quem não os tem entre os seus? É a forma de prestar-lhes um grande serviço discretamente. Estes, sem ir recrutar os cegos e os estropiados, praticam o ensinamento de Jesus, se o fazem por benevolência, sem ostentação, e se sabem disfarçar o benefício com uma sincera cordialidade. Instruções dos Espíritos: a caridade material e a caridade moral. Irmã Rosália, Paris, 1860. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. Toda religião e toda moral se encontram nesses dois ensinamentos. Se eles fossem seguidos aqui na terra, seríeis todos perfeitos, sem ódios, sem conflitos. Direi mais ainda, sem pobreza, visto que do excesso das sobras da mesa dos ricos, muitos pobres se alimentariam, e não veríeis mais nos sombrios bairros em que vivi, durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo crianças miseráveis precisando de tudo. Ricos, pensai um pouco nisto. Ajudai com o melhor de vós os infelizes. Dai para que um dia Deus vos retribua o bem que fizerdes, para que encontreis, quando desencarnardes, um cortejo de espíritos agradecidos que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se pudesseis saber a alegria que sentir ao reencontrar no além aqueles a quem pude ajudar em minha última encarnação terrena. Amai, portanto, ao vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, porque sabeis agora que este infeliz que afastais talvez seja um irmão, um pai, um amigo que rejeitais para longe de vós. E qual não será então vosso desespero ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Espero que tenhais entendido bem o que deve ser a caridade moral, aquela que qualquer um pode praticar, porque não custa nada de material e, no entanto, é a mais difícil de se pôr em prática. A caridade moral consiste em tolerardes uns aos outros. E isto é o que menos fazeis neste mundo inferior onde estáis encarnados no momento. Há um grande mérito, acreditai em mim, em saber calar-se para deixar falar a um mais tolo. Isso também é uma forma de caridade. Fazer-se de surdo quando uma palavra de menosprezo escapa de uma boca habituada a zombar. Não ver o sorriso desdenhoso que vos recepciona nas casas de pessoas que frequentemente, sem razão, acreditam ser superiores a vós, quando na vida espírita, a única real, estão algumas vezes bem longe disso. Eis um merecimento, não de humildade, mas de caridade, pois não observar os erros dos outros é caridade moral. Entretanto, esta caridade não deve impedir a outra. Pensai especialmente em não desprezar vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que vos tenho dito. O pobre rejeitado talvez seja um espírito que vos foi caro
e que se encontra momentaneamente em uma posição inferior à vossa. Reencontrei na vida espiritual um dos pobres de vossa terra, a quem pude por felicidade ajudar algumas vezes e a quem me cabe agora implorar por minha vez. Lembrai-vos de que Jesus disse que somos irmãos, e pensai sempre nisso antes de rejeitar o indigente ou o mendigo. A Deus, pensai naqueles que sofrem e orai. Um espírito protetor. Lyon, 1860. Meus amigos, tenho ouvido muito dentre vós dizerem: como posso fazer caridade se muitas vezes nem mesmo tenho o necessário? A caridade, meus amigos, é feita de muitas maneiras. Podeis praticá-la em pensamentos, em palavras e em ações. Em pensamentos, orando pelos pobres abandonados que desencarnaram sem mesmo terem visto a luz. Uma prece de coração os alivia. Em palavras, ao dirigir aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos. Aos homens aflitos pelo desespero, pelas privações e que ofendem o nome do Altíssimo, dizei-lhes: eu era como vós, sofria, era infeliz, mas acreditei no Espiritismo e vede, agora sou feliz. Aos velhos que vos disserem: é inútil, estou no fim do meu caminho, morrerei como vivi, respondei: Deus tem para todos nós uma justiça igual. Lembrai-vos dos trabalhadores da última hora. Às criancinhas, que já viciadas pela maldade dos mais velhos, vão se perder pelos caminhos, prestes a ceder às más tentações, dizei-lhes: Deus toma conta de vós, meus queridos pequenos, e não temais em repetir-lhes sempre estas doces palavras. Elas acabarão por germinar em sua jovem inteligência, e em vez de pequenos desocupados e viciosos, tereis feito homens. Isso também é uma forma de caridade. Muitos dentre vós também dizem: somos tantos na terra, Deus não pode ver a cada um de nós. Escutai bem isso, meus amigos. Quando estais no alto de uma montanha, vosso olhar não abrange milhares de grãos de areia que a cobrem? Pois bem, Deus vos observa da mesma maneira. Ele vos deixa usar o vosso livre-arbítrio, como deixais esses grãos de areia se moverem ao sabor do vento que os dispersa. A diferença é que Deus, em sua misericórdia infinita, colocou no fundo de vosso coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Escutai-a, ela vos dará somente bons conselhos. Às vezes podereis entorpecê-la, opondo-lhe o espírito do mal. Então ela se cala. Mas ficais certos de que a pobre desprezada se fará ouvir, assim que deixardes que ela perceba em vós a sombra do remorso. Escutai-a, interrogai-a, e com frequência achareis consolo no conselho que dela tiverdes recebido. Meus amigos, a cada novo regimento, o general fornece uma bandeira. Eu vos dou a minha, este ensinamento do Cristo. Amai-vos uns aos outros, praticai-o, reuni-vos ao redor desta bandeira e recebereis a felicidade e a consolação. E aqui nós terminamos a leitura do capítulo 13, parte 1.